Graça e paz, igreja. Amém. Antes de começar a palavra, eu queria agradecer à igreja por estar aqui presente com todas as dificuldades, não só as relatadas já antes do culto. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa questionando o ministério, o meu ministério. Aquilo me deixou muito chateado, profundamente chateado, porque eu orei muitas vezes por essa pessoa. E quando você talvez passe por uma prova, as pessoas te questionam. Às vezes você tem que mudar, é o processo, irmão Adriano, o processo que eu estou falando. Às vezes você tem que passar por esse processo, mas Deus não te abandona. Desde a primeira palavra que foi falada aqui, até o Evangelho, tudo se encaixa. Glória a Deus. Tudo se encaixa como sempre se encaixou. A palavra fala que onde dois ou mais estiverem, em meu nome eu estarei. Glória a Deus. Domingo a gente vai ter a nossa primeira Santa Ceia, no domingo. Agora vai ser domingo. A igreja está convidada. Hoje eu preparei uma palavra. Coincidentemente, não existe isso. Uma palavra muito forte, que eu nunca vi alguém pregar. É o Salmo 30. Nunca vi. Um salmo que Davi escreveu. E é um estudo. Eu fiz como um estudo. Vou ler algumas coisas. E vou falar algumas coisas. Mas antes a gente vai orar, entregar a palavra ao Senhor, que eu tenho certeza que nós estamos aqui não por acaso, nós viemos buscar alguma coisa. Assim como você falou, irmã Adriana, de algumas semanas atrás, nós temos falado no processo, e o processo está acontecendo. A gente não sabe o que está acontecendo, a gente sabe que a igreja, ela não esvaziou, ela apenas ficou quem quer, ficou quem realmente entregou sua vida para Jesus, tem o seu compromisso com Jesus. Outras pessoas que não ficaram, outras pessoas que, por suas razões, estão em outro lugar. Deus possa abençoar também. Amém. Mas eu estou muito tranquilo quanto ao meu ministério, quanto ao ministério da Selma, quanto ao ministério que está sendo levantado na vida de vocês. Estou muito tranquilo. Muito tranquilo, porque Deus tem falado. Deus tem falado, como é que Deus tem falado? Deus tem falado justamente desde quando começa a primeira palavra, o louvor e a palavra, tudo se encaixa. Não sei se vocês já perceberam, tudo se encaixa. Não é por um acaso. E não é nada combinado. Por isso eu acho e tenho certeza que Deus está nisso. Glória a Deus. Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, entrego, Senhor, esse culto na tua presença. Peço perdão pelas minhas falhas, Senhor, peço perdão pelos meus pecados, Senhor, para que eu possa ser o mensageiro da tua palavra, Senhor. Que essa semente que está sendo plantada aqui, Senhor, não seja motivo de vergonha, Senhor, mas sim motivo que possa exaltar o seu nome, Senhor, exaltar a tua palavra, Senhor. Que seja motivo de cura, de libertação, Senhor. Eu repreendo em teu nome, Jesus, toda palavra contrária contra a tua igreja. Eu repreendo, Senhor, em nome de Jesus, toda palavra contrária, Senhor, contra o nosso ministério, Senhor. Que o Senhor possa entrar com providência, Senhor, que o Senhor possa ser o nosso advogado e juiz, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, toda a calúnia, Senhor, tudo que está acontecendo, Senhor, ao nosso redor, contra a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Alguém pode abrir a palavra em Mateus 21, verso 22. Mateus 21. Verso 22.
tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. A palavra é muito clara. Ela falou de Josué, de Jeremias. Não foi combinado. Eu estava lendo de Josué. Tem bom ano. Você falou de Jeremias. Você falou do amor de Deus. E essa palavra, ela dá encontro a gente a entender que nós passamos por situações. Nós passamos, assim como os apóstolos, assim como os homens de Deus que estão mencionados na palavra, assim como Davi, que eu vou falar sobre ele, passaram por situações muito difíceis e eles oraram. E Deus respondeu. Glória a Deus. Eu quero falar sobre Salmo 30. Salmo 30, quem estiver pode acompanhar. É um salmo, um verso dele muito conhecido. Vou chegar nesse verso. Salmo 30. Diz assim, amém? Amém. Eu te exalto, ó Senhor, porque me reergueste e não permitiste que meus inimigos escarnecessem de mim. Senhor meu Deus, verso 2, a ti clamei por livramento e tu me curaste. Ó Senhor, tiraste-me do fosso da morte, pouco antes de descer a cova, devolveste-me a vida. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus servos, e dai graças ao seu santo nome, pois o choro dura só um instante, mas sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Em meio à prosperidade afirmei, jamais serei abalado. Em meio à prosperidade afirmei, jamais serei abalado. Foste tu, ó Senhor, que por tua mercê estabeleceste a minha força como uma montanha. Contudo, ao encobrires a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, ó meu Deus, clamei ao Senhor, supliquei misericórdia. Que proveito haverá em meu sangue, se me fizeste descer à sepultura? Acaso louvar-te-ei o pó? Poderá ele proclamar a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor, se tu o meu socorro. Verso 11. Converteste o meu pranto em dança, substituísse meu traje de luto por roupas de alegria, para que todo o meu ser cante louvores a ti e não se cale. Ó Senhor, Deus meu, ações de graça te dedicarei por todo e sempre. Glória a Deus, aleluia. Esse salmo é um salmo que eu tenho assim uma paixão muito pessoal, que ele fala de uma doença mortal que Davi teve. Mostra um grande livramento que o salmista recebeu de Deus. Imagina você com uma doença grave, uma doença mortal, e o médico fala, vai para casa. Eu já vi esses casos. Agora há pouco, essa semana, eu tive com uma pessoa que ela foi curada por câncer. Amém. E o câncer apareceu de novo em outro lugar. E os médicos falaram para ela, você tem fé, pede para o teu Deus que ele vai tirar de novo isso de você. Glória a Deus. Davi tinha uma doença mortal. E naquela época a medicina era um pouco falha. E os inimigos dele, os inimigos físicos, os inimigos espirituais, queriam a morte dele. Davi vivia em guerra, até com ele mesmo. E ele clamou ao Senhor. E ele diz assim, o salmista, no verso 1, exalta a Deus por um motivo específico, ter sua vida restaurada. Quantas vezes nós chegamos no fim do dia? Quantas vezes nós chegamos no começo do dia e
e falamos para Deus: por que eu levantei? Por que eu levantei? Se tudo vai dar errado, se eu estou vivendo as coisas que eu não quis, que eu não plantei, e Deus fala para você: sou eu que conheço os planos que tenho para você. Segue. Davi só queria restaurar a vida dele. Naquela época, a teologia não dizia, eu vou falar isso para vocês mais na frente, que Jesus daria para nós a vida eterna. Então ele tinha um medo muito grande de morrer e não poder. Olha que amor que ele tinha por Deus. Ele tinha um amor tão grande que ele tinha medo de morrer e acabar. E não poder louvar o Senhor, não poder render graças a Deus, ao Deus dele, que ele servia, o nosso Deus. Então, ele fala: inimigos físicos esperavam vê-lo morto, após um período de enfermidade grave pelo qual passava. A alegria dos ímpios seria a morte do servo de Deus. Verso 2 diz assim: o Senhor meu Deus, a ti clamei por livramento e tu me concedeste. O Senhor, o servo enfermo clamou ao Senhor e Deus deu-lhe vida nova. Amém. Em lugar da morte, substituiu a doença por saúde. Glória a Deus, aleluia. Quantas vezes a gente entende, quantas vezes, com tanta doença que tem aparecido no nosso redor, agora tem a dengue e essa como é que chama essa Covid, essa doença que foi famosa há uns anos atrás, hoje era quase famosa, mas é uma doença aterrorizante como o câncer. Quantas vezes a gente tem uma pessoa, você pegou dengue esses dias, uma dor horrível, dor da morte. Eu fui a primeira, pelo menos que eu saiba, a primeira leva de Covid aqui em Ribeirão Preto, e eu estava escrito dengue, Covid não, dengue, eu estava escrito, eu peguei, eu senti a dor da morte. Quando eu entrei no hospital, naquela época eu tinha um convênio maravilhoso, estava indo em trabalho, hoje eu estou aposentado, sirvo apenas no Senhor. Eu vi mais de 300 pessoas deitadas num espaço que cabia 10, tinha mais de 300 chorando, tomando soro, agonizante. Foi uma situação como se fosse uma guerra. E eu era um desses. Davi passou por isso também. E Deus restaurou. Muitas pessoas se entregam quando têm conhecimento de uma doença de morte. Muitas pessoas se entregam quando acreditam que o problema é maior do que a solução. Muitas pessoas não conseguem enxergar a solução que está do outro lado, no outro dia. Muitas pessoas desistem. Muitas pessoas não fariam o que vocês fizeram. Muitas pessoas, por muito menos, deixaria Deus, falando sozinho, deixaria Deus, em segundo plano, para ir para casa. Muitas pessoas fizeram isso, não só agora, não só aqui. Muitas pessoas deixaram Jesus falando sozinho. Muitas pessoas não acreditaram nele, não estão com ele, óbvio. O caminho foi diferente. Jesus fala, o caminho ele é estreito, você vai passar por provações. Nós acabamos de falar. Tudo que você pedir, crendo, você tem que acreditar que o Deus que você serve é o Deus que pode te dar tudo, é o Deus que está em todo lugar, como nós já vimos, é o Deus que cura, é o Deus que liberta. Glória a Deus, aleluia. Jesus é o mesmo de ontem. Alguém pode ler Hebreus 13:8? Quer que eu leia? Hebreus 13:8. Glória a Deus, aleluia. Hebreus 13, capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. É só hoje? Davi não sabia disso. Naquela época,
não existia a palavra. Hoje nós temos a palavra. Hoje nós temos aonde buscar a salvação. Hoje a gente tem aonde buscar força, as respostas. Jesus é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Jesus é o mesmo que fez isso para Davi, o mesmo que tirou aquele povo. Deus é o mesmo que tirou aquele povo do cativeiro, é o mesmo que colocou todas as coisas, é o mesmo que livrou Jó, é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será o mesmo de sempre. Alguém pode ler? Salmo 103.3. Salmo 103, verso 3. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Glória a Deus. Jesus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo de amanhã. Jesus é aquele que nos salva espiritualmente, aquele que nos cura de doença. Por isso eu pedi que vocês lessem aquele verso em Mateus 20, 21, 22. Tudo que pedires crendo é fácil. Nós já saímos totalmente desequilibrados de casa, sabendo que vamos encontrar trânsito, vamos encontrar dificuldade, vamos encontrar bloqueio, vamos encontrar barreira, e pensando que quando a gente chegar em casa, a gente continua encontrando problema, a gente vai continuar com problema, porque no outro dia vai ser a mesma coisa. Isso vai nos acompanhar. Hoje eu presenciei, através de um fato, um mal entendido com a pastora. Eu não vou relatar. De manhã aconteceu comigo, à tarde aconteceu com ela, durante o dia eu sei que aconteceu com você também, coisas que minasse a nossa vontade. Mas se você não buscar o Senhor, se você deixar essas coisas tomarem conta do seu coração, ele vai ficando pesado, ele vai ficando cansado, ele vai ficando tão exausto que ele vai falar assim para você: vai outro dia no culto. Hoje não pode. Eu já vi pessoas cancelar culto, eu já vi pastores cancelar culto, com pessoas na porta. Eu já vi pastores não abrir a igreja. Eu já vi pessoas fazerem isso. Pessoas, a gente não sabe, às vezes entra uma pessoa, é aquela que Deus te mandou, é aquela que Deus reservou para você, de repente ele vem buscar uma cura espiritual para levar para alguém, que ele não tem mais aonde buscar, e você fala: volte outra hora. E Deus fala: eu sou o de antigamente, eu sou o de hoje, eu sou o de sempre. Glória a Deus, aleluia. Eu curo, eu liberto, eu sou aquele que você pode buscar. Então a gente tem que entender e crer, porque se você busca crendo, Deus não vai te deixar sem resposta. Verso 3, verso 3 diz assim: o Senhor tiraste-me do fosso da morte, pouco antes de descer a cova, devolveste a vida. Você imagina, pouco antes de descer a cova, o Senhor me devolveu a vida. Fala assim, à medida que o Salmo se desenvolve, podemos ver a intensa luta e adversidade de Davi, do salmista, que teve. Se você acha que a tua vitória vai ser assim, nem sempre. Nem sempre a vitória da gente, sabe, é coroada com só notícias boas. Antes fosse só coisas agradáveis, só coisas que podemos antecipar, só coisas que não precisamos passar por elas. Davi, antes de descer à sepultura, o Senhor tomou. Aleluia? Glória a Deus. Antes de descer à sepultura, apesar de sentir a morte tão perto, ele não desistiu. Isso é um segredo. A busca do Senhor tem que ser constante. No verso 4,
Cantai louvores ao Senhor, vós que sois servos, e dai graças ao seu santo nome. Ele já começa a melhorar. Ele diz assim, o salmista, sarado, consagra um culto de gratidão ao Senhor para celebrar e agradecer e adorar. No verso 5, esse que é o mais conhecido, pois sua fúria dura, o teu choro dura uma noite, e a tua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Às vezes a gente não entende algumas coisas na vida da gente. A gente tem que entender uma coisa só. Se você pegar Eclesiastes 3, você vai ver que diz assim. Você pode ler Eclesiastes só o primeiro verso? Tudo a seu tempo embaixo da terra. O Senhor, Ele conhece todos os caminhos, todos os propósitos. Tudo tem seu tempo debaixo da terra. Nem todo dia é dia de festa, nem todo dia é dia de tristeza. Você pode passar por uma grande privação, você pode passar por um transtorno muito grande. Tudo tem seu tempo. A alegria sempre vem pela manhã. Ou seja, o Senhor nunca vai te abandonar. Nunca vai abandonar. A vida é feita de fases. O salmista, quando tudo estava em perfeita harmonia, achava que nada podia acontecer. No verso 6 ele fala assim: em meia prosperidade afirmei, jamais serei abalado. Isso ele quer dizer que antes, quando ele vivia uma vida confortável, ele era um rei, ele se tornou um dos maiores reis, o maior rei naquela época, em todas as circunvizinhas, os lugares, ele se tornou o maior. E ele era invejado. E no palácio ele era intocável. Então ele achou no coração dele que nada podia atingir. Às vezes a gente passando por uma situação boa, uma situação que possa... O bichinho me mordeu aqui no olho. Uma situação que a gente possa falar assim, olha, eu estou ganhando bem, eu estou morando num lugar confortável, eu tenho saúde, estou falando até por mim, não estou ganhando bem, mas graças a Deus eu ganho o suficiente. Eu tenho uma piscina que eu posso nadar a hora que eu quero, eu sou aposentado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então eu posso me dar a infeliz ideia de que nada pode acontecer para tirar esse sono. Aí o caminho, o Eclesiastes fala, tudo tem um propósito, tudo tem um tempo. Eu começo a entrar numa adversidade. Adianta eu ter conforto? Não. Meu coração vai ficar atormentado. Adianta eu ter dinheiro? Não. Meu coração vai ficar atormentado. Adianta eu ter amigos? Não. Meu coração vai ficar atormentado. Meu coração começa a ficar doente. Adianta eu ter saúde? Eu posso perder a saúde. Davi achava isso. Até que ele ficou doente. Até que ele ficou para morrer, doença de morte. Aí ele entendeu que o único lugar que ele tinha que buscar era o Senhor Deus. O único lugar que nós temos que buscar, sabe, são as misericórdias do Senhor Jesus. O único lugar. Não adianta você, sabe, teimar com, sabe, simpatias. Não adianta você ficar na sua casa esperando que as coisas possam acontecer. Não adianta você tentar fazer coisas diferentes, que não é o caminho. O único caminho é o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. O salmista, quando tudo estava bem, em perfeita harmonia, achava que nada poderia mudar. Verso 7. Foste tu, ó Senhor, que por tua mercê estabeleceste a minha força como uma montanha. Olha que
coisa maravilhosa. Glória a Deus. Uma gratidão, um reconhecimento. Foste tu, Senhor, que estabelecesse a minha força como uma montanha. Glória a Deus. Imagina a fé que ele tinha em Deus. Isso a gente tem que entender. Mas ele não conhecia Deus de ver. Ele conhecia Deus pelo seu coração, de acreditar aquilo que os antepassados falavam, porque isso é um hábito dos judeus. Os antepassados passam para os filhos para os netos para os filhos dos netos. Assim, hoje nós temos a palavra. Eles não tinham isso. E Davi, ele alicerçava uma fé muito grande em todas as coisas que aconteciam no Deus de Israel, no Deus dos pais dele, nos Deus dos antepassados. E ele estava certo. Glória a Deus. O Senhor é a rocha que sustenta, as suas orações foram ouvidas. Ele estava liberto, ele estava curado. E agora ele está confiante. No verso 8, a ti, ó meu Deus, clamei ao Senhor, supliquei misericórdia. Este salmo nos mostra que a oração do salmista foi intensa e acompanhada por contínuo choro, contínuo sofrimento. Se você acha que simplesmente você pode chegar e pedir para Deus e Deus pode te dar tudo que você quer e depositar um monte de dinheiro e falar, olha, eu sou mantenedor, já vi isso, sou mantenedor da igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, mas a minha vida nunca está bem estabelecida, eu nunca estou bem com Deus. Não adianta você criticar, sabe, ministério, se o teu coração não é um coração generoso, não é um coração que pode ajudar, não é um coração que Deus se alegra. Tem muito isso. Às vezes a presença da gente, sem nada, faz com que Deus seja generoso ao ponto de nos entregar bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos, para que a gente possa sair revestido, curado, liberto. Glória a Deus, aleluia. E é o que vai acontecer aqui hoje. Glória a Deus. Eu vou orar por vocês, vou ungir, e nós vamos continuar o culto de uma maneira bem diferente. Não sei se vocês repararam, mas eu inverti uma ordem, que é a ordem de orar pelos pedidos. Por que eu estou fazendo isso? Porque hoje é um culto de ensino, é um culto de oração. Agora nós vamos orar. Não só pelas... Engraçado. Cada vez que eu sinto o cheiro, o aroma, esse perfume, eu lembro de uma passagem que a irmã de Lázaro lavou os pés de Jesus com esse cheiro, nardo. Eu me lembro disso. Uma coisa que eu vou até passar na mão de vocês depois, para que vocês sintam isso e possam entender o que eu estou tentando explicar. Estenda as suas mãos para cá. Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, eu quero entregar todos esses pedidos na tua presença, Senhor. Realiza, Senhor, a tua vontade, Senhor. Visita cada um deles, Senhor. Liberta, Senhor. Visita cada uma dessas pessoas que entregaram aqui, Senhor, todo o seu sofrimento, Senhor. Cura, Pai. Eu repreendo, Senhor, essa doença maldita, Pai. Em teu nome, Jesus. Em teu nome, Jesus. Eu repreendo esse câncer que surgiu na tua filha. Que seja, Senhor, a tua vontade estabelecida na vida dela. Eu repreendo, Senhor, todo encantamento que existe, Pai, para que a tua palavra seja
dispersa no mundo. Eu repreendo, Jesus, em teu nome, Senhor, toda oração contrária, Pai, que existe contra a tua igreja, Senhor, contra todos que estão aqui, Senhor. Eu repreendo, Pai, em teu nome, Jesus, todo mal tentado, todo mal pensado, Senhor, contra a casa do Bruno. Eu repreendo, Jesus, em teu nome, Jesus, todo o caminho, Senhor, que esse inimigo tem tentado fazer para tirar a sossego deles. Eles são teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Visita agora, Senhor, a escola da pastora Selma. Visita, Senhor, a secretaria. Visita, Senhor, as pessoas que estão na decisão de um novo tempo, Pai. Faz com que o Senhor possa tomar conta, Senhor, das decisões que vão tomar contra a tua filha. Em nome de Jesus, Senhor. Eu sei que tudo que o Senhor fizer, Senhor, é para o bem dela, Senhor. Eu sei que tudo que o Senhor tem feito é para o bem dela. Em nome de Jesus. Quando eu cheguei aqui, estava sentindo muito peso. Estava sentindo uma coisa extremamente pesada. A falta de... Mas Deus tem cuidado de nós, Deus tem feito a obra dele de uma maneira muito individual. Como é que você está agora? Bem. Como é que você entrou aqui? Preocupação, mas Deus foi tirado aos poucos. Como é que você entrou aqui? Entrei assim, né? A gente sempre fica com a cabeça preocupada, agora estou mais. Como é que você está? Como é que você está? Quando eu comecei a orar, eu estava com os olhos fechados, eu sentia como se tivesse uma barreira pedindo na direção de sair daqui. E só que no meio da barreira, no meio da oração, eu senti que a barreira foi caindo, foi quebrando e eu creio que nosso clamor chegou ao céu. A gente precisa entender duas coisas. O inimigo quer, de qualquer maneira, que esse culto não exista. Por que ele quer isso? Porque ele está levantando pessoas comprometidas. Deus está levantando pessoas comprometidas com a obra dele. Pessoas que, através da dificuldade, vão lutar para que esse culto, para que essa igreja... Se a gente imagina que o convite é feito para ser uma Santa Ceia muito especial, e nós vamos ver o que a gente vai fazer depois da Santa Ceia. Não vou prometer nada, mas a gente vai fazer. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a misericórdia, estejam sempre conosco. Senhor, obrigado por mais esse culto. Obrigado, Senhor, por estarmos na sua presença, pelo teu Espírito Santo ter falado no nosso meio, pela tua semente ser plantada em nosso coração. Nós te agradecemos os nossos vizinhos, te colocando, Senhor, nosso caminho de volta para casa. Que o Senhor possa estar nos acompanhando, que os teus anjos já possam percorrer o caminho e preparar, Senhor, a nossa chegada, a nossa casa com segurança, em nome de Jesus. E todos digam Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.